Daí pessoal, tudo certinho? E aí, já estão assistindo aos outros vídeos, estão gostando, né? Gostaria primeiro de falar que tudo aqui ainda é muito amador, né? Estou começando com esses vídeos, estou longe de chegar a um padrão aí de alguns professores que já existem há algum tempo, né? Mas um dia eu chego lá. Mas a ideia inicial é democratizar mesmo o conhecimento, é explicar alguns conteúdos, é ajudar vocês a entender melhor o conteúdo de história. Tá? E a aula de hoje, a aula gravada de hoje, é sobre a Era Vargas, né? Um período muito importante dentro da história do Brasil. Então, esse período é um período que começa em 1930 e termina em 1945. E para entender esse conteúdo da Era Vargas, a gente tem que entender o que acontece dentro desse período, né? Então a subdivisão desse conteúdo se dá com a Revolução de 30, nós temos que entender o que foi o movimento da Revolução de 30 e as fases do governo de Vargas, né? Nós temos o governo provisório de 30 a 34, nós temos o governo constitucional de 34 a 37 e nós temos o Estado Novo, que vai de 37 a 45, tá? Então, para entender esse assunto, tem que entender a Revolução de 30 e o que aconteceu dentro dessas fases. E, claro, o final da Era Vargas ali, que também é bem importante. Tá? Então, nós vamos começar com a Revolução de 30. Tá? O Brasil, no final da década de 20, ele vivia um contexto político conhecido como a República Café com Leite. Né? As oligarquias estavam no poder, o voto não era secreto, existia aquela política do voto de cabresto. Né? E num contexto externo maior, em 1929 houve a grande crise econômica com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E o Brasil era um país exportador, principalmente do café, ele vai sentir muito essa crise econômica que nosso país vai gerar muito desemprego, a renda vai baixar, muitas empresas vão quebrar, né? E é dentro desse contexto que ocorrem as eleições presidenciais de 1930. Tá? Então, como era tradição ali, até essa época, o Brasil era conhecido como a República Café com Leite. Então, uma hora o presidente era de Minas Gerais, representante dos produtores de leite. Outra hora era um presidente vindo de São Paulo, um paulista, representando os produtores do café. Né? Então, eram dois grupos que estavam se revezando no poder. Né? E para a eleição de 1930, houve uma quebra nesse acordo da República Café com Leite, né? Porque o governador de Minas, o Antônio Carlos, ele esperava ser o candidato presidencial da época, né? O presidente na época era o Washington Luiz e ele era um mineiro, ele esperava ser o próximo candidato nessa sucessão presidencial. E na verdade isso não ocorreu, né? Houve ali uma manobra. O Washington Luiz, o presidente da época, que era de São Paulo, decidiu indicar um outro paulista, o Júlio Prestes, e acabou quebrando com essa aliança Café com Leite. Então, o estado de Minas Gerais rompe com os paulistas e vai se unir com os gaúchos, né, e vai fundar a Aliança Liberal, né, e depois pega o estado da Paraíba. Então, são grupos representativos dos estados de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba, que vão formar uma aliança, né? Uma aliança liberal, que é um nome que seria mais ou menos tipo o partido político deles. Né? E eles lançam o Getúlio Vargas, um gaúcho, como candidato a presidente. Tá? E dentro das plataformas de Vargas, dentro das suas promessas de campanha, era o voto secreto, né? Ele defendia o voto secreto, que até então não existia. E falava em incentivar muito a indústria brasileira. O Brasil era um país muito agrário, muito dependente ainda da agricultura. Ele falava que era a hora de industrializar o Brasil. Ele começou a falar uma coisa também que estava em discussão no Brasil, mas ele começou a defender que eram as leis trabalhistas. Eles diziam que o trabalho devia ser regulamentado por lei, que os trabalhadores tinham que ter direitos, tal, né? E ele também, por outro lado, ele prometeu anistia a alguns tenentes rebelados em alguns movimentos tenentistas da década de 20. Então, aqueles caras que estavam presos, que estavam pagando ali por ter se rebelado contra o governo, ele prometeu anistia para esses tenentes, né? Então, com essa plataforma que ele tinha, ele conquistou bastante apoio, inclusive do meio militar, né? E a eleição de
a eleição de 30 acontece em março, porém a Aliança Liberal perde, né? Quem ganha é o paulista Júlio Prestes, tá? Só que eles não aceitam esse resultado da eleição. Eles dizem que é uma eleição marcada por fraude dos dois lados, né? Deixar bem claro isso, não existia uma justiça eleitoral que regulamentava as eleições, mas o movimento, a Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, não vai aceitar o resultado da eleição, né? Vão ficar questionando, vão ficar cobrando, e para piorar a situação, depois que se passa a eleição ainda, por um motivo que não tem nada a ver com política, mas um motivo passional, uma briga passional, o vice de Vargas, ele é assassinado, né? O João Pessoa, ele é assassinado lá na Paraíba por um rival amoroso, né? E só que a Aliança Liberal, Vargas, eles vão transformar esse crime num evento político, né? E com isso eles vão ganhar uma sensibilidade maior da população, né? Então a eleição ela já havia ocorrido, porém o resultado ele ainda continua sendo questionado, e ainda o vice de Vargas vai ser assassinado. Então o clima se acirra, né? Fica uma disputa ainda pelo poder. Então, inconformado com esses resultados eleitorais, com cada vez mais apoio, Getúlio Vargas parte aqui do Rio Grande do Sul de trem, com o objetivo de tomar o poder à força, né? Por isso que é a Revolução de 30. E por onde ele vai passando, por todas as cidades que o movimento vai passando, eles vão tomando as cidades, né? Então, aqui em Tubarão, por exemplo, que é a cidade que eu moro, parou um trem no meio da cidade, o pessoal desceu armado, depuseram o prefeito e assumiram o controle da região, né? Então eles foram fazendo, dominando por onde eles iam passando, alguns lugares com resistência, outros sem resistência, né? Até chegar no Rio de Janeiro. Só que daí lá, quando eles chegaram no Rio, uma junta militar já havia se reunido, depuseram o presidente Washington Luiz, não deixaram um novo presidente tomar posse e entregaram o poder a Vargas, né? Por quê? Porque o Vargas tinha, numa das plataformas de campanha dele, era dar anistia, né, aos militares que haviam se rebelado antes contra o governo, perdoar essa revolta. Então ele tinha o apoio dos militares. Se tem o apoio militar, você faz o que quer aqui no Brasil, né? Então já tem aí uma lição aí da história. Então Vargas assumiu o poder dessa forma. Por que é uma revolução? Por que a gente fala que é a Revolução de 1930? Primeiro que quebra com um esquema político que começou no Brasil depois da proclamação da República, né? Que é essa República Café com Leite, as grandes oligarquias, dá uma quebrada um pouco, né? O poder passa agora para um gaúcho, não é mais nenhum paulista ou nenhum mineiro, né? E também o Brasil ele vai mudar, ele vai passar por uma transformação. Então Vargas, a princípio, ele assume com o objetivo de ficar 4 anos e ele acaba ficando 15 anos. E se dá início à Era Vargas, né? Então agora nós vamos detalhar, entender um pouquinho melhor, cada vez melhor, a Era Vargas, tá? Então a Revolução de 30 tá bem claro mais ou menos o que foi o movimento, né? Espero eu. Então, primeiro governo de Vargas. Então essa primeira fase de Vargas é chamado, né, entre a subdivisão da Era Vargas, de governo provisório. Por que provisório? Porque o Vargas se propôs a ficar provisoriamente no governo, né? Vamos organizar as coisas e depois a gente convoca uma nova eleição. Beleza. Então Vargas assume de 30 a 1934, ele fica de maneira provisória. Só que nesses 4 anos ele já dá uma característica, uma cara para o governo. Então ele começa a intervir na economia, controlar a economia. Ele começa a se fortalecer enquanto pessoa, né? Eu sou o grande líder, eu sou o presidente, né? Essa política de se fortalecer o Estado. Ele começa a ter um diálogo com os trabalhadores, tá? Mas o que é característico dessa época de 30 a 34, governo provisório, principalmente a oposição que Vargas teve de São Paulo, né? Porque São Paulo não aceitou muito ali, porque eles que perderam com a eleição, o candidato deles que não pôde assumir, além de ser deposto Washington Luiz, o que ganhou a eleição, não assumiu. Então, São Paulo, o estado de São Paulo, ele é muito crítico a Vargas, ele não aceita muito bem Getúlio Vargas. Tá? E eles, em 1932, organizam um movimento, né, um movimento constitucionalista. Eles querem uma Constituição, eles
lutam para que o Brasil tenha uma Constituição, uma regra clara, e Getúlio tem que seguir essa regra, né, que até então não tinha. Então, em São Paulo também eles exigem, além da Constituição, um interventor civil e paulista para o governo, porque quando o Vargas assume, a aula aqui ela é bem por cima, né? A era Vargas ela tem bastante detalhes, mas ele nomeia interventores para os estados, ele tira ali os governadores e ele bota pessoas de sua confiança para as cidades e para os estados, então são interventores. E ele botou lá em São Paulo uma pessoa que não gostou, né? Os paulistas não gostaram desse interventor, então eles exigem a troca desse interventor e exigem uma nova Constituição. Então é uma treta aí que os paulistas têm com Vargas. E eles estavam fazendo protestos, indo para a rua, e num dia lá em São Paulo, de ânimos acirrados, de vários protestos, 4 estudantes são assassinados após atacarem um jornal que apoiava Vargas, né? Esses estudantes lembrar o nome deles, é o Martins, o Miraguaia, o Drauzio e o Camargo, né? É só lembrar da sigla MMDC. Então esses 4 estudantes eles viram símbolo da luta, né? Essa sigla se torna uma união entre os paulistas, né? E a morte desses estudantes desencadeia protestos maiores, né? Os paulistas começam a pegar em armas, começam a se rebelar para tentar, o objetivo dele já é derrubar o Vargas. Então começa meio que se formar uma guerra civil no Brasil. E o Vargas não pegou leve com os paulistas, ele atacou São Paulo, né? Mandou exército, São Paulo se aliou com alguns outros estados, como Mato Grosso e tal. Vargas também pegou apoio de outros estados e atacou São Paulo, né? Então, apesar do governo federal, apesar de Vargas vir com bastante força, conseguir acalmar os ânimos, dar uma sufocada ali na revolta de São Paulo, os paulistas eles se sentem vitoriosos. Por quê? Porque a hora que tudo se acalma, o Vargas vai falar que ele vai seguir uma Constituição, né? Então ele disse, então tá, agora eu vou aceitar aqui, vamos fazer uma Constituição, vamos ter uma nova eleição. E foi isso que ocorreu? Vamos ver. Então agora vem a segunda parte da era Vargas, né? A segunda fasezinha do período Vargas, que é o governo constitucional, que vai de 34 a 37. Então, de fato, ali em 34, Vargas, né, ele organiza uma Constituição do Brasil, um conjunto de leis a qual ele tem que seguir, né, as regras do jogo, né? E essa Constituição ela é progressista para o Brasil da época, né? Ali nessa Constituição que está publicada, ela tem como característica o voto secreto, né? O voto feminino, que até então as mulheres não podiam votar, cria uma justiça eleitoral, um órgão de justiça para organizar e cuidar das eleições, para acabar com as fraudes, institui o ensino primário gratuito, né? A educação gratuita, tá? De qualidade e tal. Cria também a justiça do trabalho, ou seja, o trabalhador vai ter um órgão para cuidar dos seus interesses, né? E um dos passos mais importantes, cria direitos trabalhistas, né, para o povo, como regulamenta as 8 horas diárias de trabalho, o descanso semanal, indenização sem justa causa, proteção ao trabalho do menor, da mulher, né, estabelece as férias anuais, a estabilidade à gestante, uma série de benefícios que temos até hoje, né, que surgem, que até então não existiam no Brasil, surgem nesse período com a Constituição de 34. Né? Só que tinha um detalhe também dessa Constituição. Ela previa que o próximo presidente, ali em 34, ele seria escolhido por eleições indiretas. Aí, claro, Vargas ele tem o controle do Congresso, ele só botou pessoas ali da confiança dele nos governos, os deputados, senadores, os governadores, só pessoas da confiança. Quem vai eleger indiretamente o presidente é o Congresso, e obviamente que cabe a Vargas se manter mais um pouco no poder, né? Então não é, ele dá os direitos, ele diz que agora a eleição é livre, é democrática, mas você não vota. Você ainda não votou. Então Vargas cria a justiça eleitoral, cria as leis eleitorais, e durante esses primeiros períodos, esses 15 anos do governo, não há eleição,
né? Então é uma contradiçãozinha aí do período da era Vargas, tá? Ele dá, porém não funciona. Só que o povo ele fica feliz, ele fica satisfeito com o Vargas. Por quê? Porque o Vargas ele é um cara que está dando direitos. E isso vai cada vez se aprofundar mais, tá? A gente já vai falar sobre isso. Então, se inicia de 30 a 37, nós temos o governo constitucional. A primeira parte desse governo é a Constituição, a gente viu agora os detalhes da Constituição, e a segunda parte desse governo nós temos aqui as oposições políticas, né? Então, dentro desse contexto também, a gente tem que pegar os fatos maiores. Na Europa, o nazismo, o fascismo está em ascensão, e aqui no Brasil não vai ser diferente. Aqui surge um grupo, né, os integralistas, a Ação Integralista Brasileira, ou AIB, né, que é liderado pelo Plínio Salgado, de inspiração fascista. Então eles vêm com a inspiração lá do fascismo italiano. Eles têm como lema Deus, Pátria e Família. Nada a ver com a atualidade, tá? Não estou falando isso. Não tirem conclusões. E defendiam um governo autoritário, dirigido por um partido único, né, uma ditadura. O predomínio dos interesses das nações sobre os indivíduos. Então, o que é melhor para o país, não importa se é melhor para o povo, tem que ser melhor para o país. É aquele nacionalismo exagerado, exacerbado, que nunca é bom. E a censura dos meios de comunicações, né? Então, é um grupo de direita, de inspiração fascista, que quer implantar o fascismo no Brasil, né? Tem apoio da classe média, de alguns industriais, de alguns membros do exército, né? Ele é um grupo grande, ele se forma por vários lugares do Brasil, inclusive aqui na nossa região. Aqui no sul de Santa Catarina também tinha integralistas, tá? E se a gente pegar algumas características da política atual no Brasil, aqui está a origem, né? Então, quando se fala, tal grupo hoje é fascista, vem daqui, tá? Isso não é política, isso não é discussão entre A e B, isso é um fato histórico que não há o que se discutir, tá? Por outro lado, surge um outro grupo, um grupo agora de esquerda, de inspiração comunista, lá da União Soviética também, né, de inspiração, que é a Aliança Nacional Libertadora, que tem como líder o Luiz Carlos Prestes, né? Então, que tinha como bandeira o não pagamento da dívida externa brasileira, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária, um governo popular, a formação de um governo popular, e aprofundar cada vez mais as relações, melhorar cada vez mais a condição de vida do povo brasileiro. Então é um governo mais popular, né, de origem de esquerda. Então surgem dois grupos, um de direita e um de esquerda, os dois mais radicais, né, nas suas raízes, nas suas origens, dois grupos mais radicais, que estão ali contra o Vargas, né? Eles não gostam do Vargas, eles querem derrubar o Vargas, tá? Então o Vargas tem essa oposição agora mais forte. Só que daí os aliancistas, né, a Aliança Nacional Libertadora, o grupo mais à esquerda, eles tentam organizar um movimento armado para tentar fazer uma revolução no Brasil, tentar implantar o comunismo. Então, em 1935, ocorre um movimento chamado Intentona Comunista. O que é? É alguns membros do exército, que lá em Natal, no Rio de Janeiro, alguns lugares, que se rebelaram, que tentaram tomar o poder à força, à bala, tentar fazer uma mini-revolução. Só que eles estavam desorganizados, o plano fracassou, Vargas ficou sabendo disso, sufocou o movimento, muita gente morreu, teve, né, combates. Quem não foi morto foi preso. As prisões do Brasil se encheram nessa época. Muitos opositores foram presos, inclusive até um escritor chamado Graciliano Ramos, né, ele foi preso por Vargas nessa época. E o Vargas sufocou o movimento. E os aliancistas e os integralistas também ficaram ali perturbando, mas não tentaram tomar o poder, tá? Então, características dessa segunda fase de Vargas: a Constituição e esses dois movimentos, os integralistas e a Aliança Nacional Libertadora, tá? E a Intentona Comunista, beleza? De 34 a 37. Agora, estava marcado para 1938 a eleição presidencial, né? Estava na Constituição, agora essa é uma eleição onde todos iriam participar, né? Uma eleição bem democrática. Só que o Vargas ele se apegou ao poder.
ele gostou de mandar, ele gostou de ser presidente, pegou gosto pela coisa. E de fato ele tinha muito apoio popular, né? Por quê? Porque ele estava dando direitos para o povo, estava industrializando o Brasil, as cidades estavam crescendo, o Brasil estava indo bem, né? Só que daí ele anuncia que foi descoberto um tal de plano Cohen, né? Que era um plano que estava pronto para assassinar ele, para matar o Vargas, onde os comunistas iriam tomar o poder e iriam transformar o Brasil numa União Soviética, né? Novamente essa história, né, de ameaça comunista no Brasil. Tá? Enfim, em 35 houve, né? Mas em 37 esse plano era uma mentira, não existia, né? Então o Vargas se aproveitou desse medo do comunismo aqui no Brasil e inventou esse plano era falso, né? E usou de pretexto para cancelar as eleições. Então, novamente, o fantasma do comunismo sendo usado no Brasil para se dar golpe. Foi assim em 37, foi assim em 64 e ainda se usa desse medo no Brasil, né? Mas isso é só um mito, isso não vai ocorrer, tá? Então, em 37, Vargas, ele usa desse plano para cancelar as eleições e para ficar mais um pouco no poder. Então ele se dá um golpe, ele dá um novo golpe e agora entra a fase do Estado Novo, que é uma fase mais agressiva, é uma fase mais intensa, é uma fase mais autoritária do governo, tá? Então Vargas, ele continua no poder, só que daí ele já mostra essa característica autoritária dele. Ele fecha o Congresso, ele acaba com os deputados e senadores, né? Ele sozinho vai governar por decretos, então ele que vai editar as leis, a Constituição agora perde o valor, né? Vargas se torna um ditador. Ele vai suspender todas as eleições, as greves, vai controlar os sindicatos, né? Então é um governo muito forte controlando a vida de todo mundo, tá? A partir de 1937. Até então ele ainda era meio maleável com algumas coisas, tá? Então ele também decreta uma lei que extingue todos os partidos políticos, não existe mais partido político no Brasil, só o Vargas que manda, né? Então ele se torna um ditador. Só que por outro lado, ele populariza a sua relação com os trabalhadores, a camada mais pobre da população. Então ele cria um conjunto de políticas públicas para a área do trabalho, para a área da educação, para a área da saúde, né? E ele também cria um órgão, o DIP, Departamento de Informação e Propaganda, para cuidar da sua imagem. Então ele passa a ter esse culto à sua imagem. Então ele é visto agora como o pai dos pobres, ele é visto como um mito nacional, como um herói, né? Porque ele está dando direito, ele está cuidando da saúde, está cuidando da educação. Vargas agora, né, ele não é questionado. Então, e por outro lado, ele é agressivo. E nesse contexto também, começa a Segunda Guerra Mundial, lá na Europa também Hitler está em ascensão. Vargas, ele meio que flerta com Hitler, né? Tem ali uma relação tranquila, né? Não se mete muito, mas também os dois não tem problemas. Temos até durante a Intentona, nós temos ali o caso da Olga, que tem um filme bem interessante, né? Que ela é a mulher do Luiz Carlos Prestes, ela é presa, Vargas manda ela para um campo de concentração lá na Alemanha, ela está grávida, né? Ela vai ter seu neném no campo de concentração. Enfim, é uma história bem legal também para vocês conhecerem, bem interessante, tá? Então Vargas, ele está nessa fase ditatorial, né? Onde ele vai aprofundar agora o trabalhismo, os direitos trabalhistas, ele vai criar o salário mínimo. Todo 1º de maio ele faz grandes eventos pelo Brasil, grandes desfiles, ele vai lá nos estádios de futebol cheio de pessoas anunciar um aumento do salário mínimo, fazer discursos, né? Ele se torna uma pessoa onde o culto à sua personalidade é muito forte, tá? Só que nesse período também nós temos um grande crescimento industrial no Brasil. O Brasil se industrializa, né, por conta das iniciativas do próprio Vargas, do governo, né? O Brasil também, a agricultura do Brasil se moderniza, passa a produzir mais, o Brasil passa a exportar bastante. Então aquela crise de 29 logo é superada aqui no Brasil por conta desse controle da economia do Vargas, né? Ele cria a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, ele cria a Vale do Rio Doce,
ele cria também a Companhia Hidrelétrica de São Francisco para gerar energia, ele cria o Conselho Nacional do Petróleo, que depois vai ser responsável por criar a Petrobras. Então ele organiza essas indústrias de base brasileira, ele organiza a indústria, a geração de energia, a produção de ferro, a produção de combustível. O Brasil passa a ter matéria-prima, né? Passa a ser um país onde tem riqueza, passa a explorar essas riquezas naturais do Brasil. Tá? Isso faz com que o Brasil cresça e se desenvolva muito. Então aqui, agora em 1939 vai explodir a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, por pressão dos Estados Unidos, vai entrar ao lado, né, combatendo junto com os Estados Unidos contra a Alemanha, tal. Tem uma série de acordos. O governo dos Estados Unidos investe aqui na criação da CSN, né, dá dinheiro para o Brasil, troca, o Brasil vai lá lutar por eles. O Brasil então declara guerra à Alemanha, ao eixo, né. Os soldados brasileiros vão para lá, participam de várias batalhas, obtêm bastante vitórias, né, principalmente na Itália. E quando esses soldados voltam para o Brasil, já no final da guerra em 45, eles começam a se questionar: nós fomos mandados para a Europa para combater um sistema de ditador, né? Nós tínhamos lá o Mussolini e o Hitler, nós combatemos, nós vencemos, mas a gente voltou para o Brasil e a gente não tem democracia. Nós temos um ditador aqui. Então está na hora de derrubar o Vargas, não dá mais certo. Né? E realmente daí ocorre uma pressão, principalmente em cima do general, o Eurico Gaspar Dutra, que vai se tornar o próximo presidente, né? Uma pressão para querer tirar o Vargas do poder. Nesse contexto finalzinho da era Vargas surge também o queremismo, que é um movimento de pessoas que querem que o Vargas continue, né? Mas diante dessa oposição, principalmente do exército, que não queria mais Vargas no poder, Vargas acaba sendo deposto, né, em 1945, e né, ele renuncia, na verdade, e o movimento, o Estado Novo, chega ao fim. Tá? Então, a era Vargas, em termos gerais, é isso. Revolução de 30, governo provisório, suas características, principalmente a Revolução Constitucional em São Paulo, depois o governo constitucional e as oposições e a intentona comunista, o Estado Novo, as leis trabalhistas, né, a Segunda Guerra Mundial e o fim da era Vargas, a fase ditadora. Então, em termos gerais, é isso. Né? Eu espero que vocês tenham compreendido, tenha ajudado vocês, e busquem mais recursos para entender melhor. Tá? E um detalhe muito importante: gostou? Deixa um like, se inscreve no canal, isso é muito importante para ajudar a democratizar o ensino, o conhecimento, levar o ensino para um maior número possível de estudantes, que esse é o objetivo. Então deixa o like se gostou, se não gostou também pode marcar ali, comenta, eu aceito as críticas, tá? Isso aqui ainda, esse canal está começando, eu espero melhorar muito, principalmente com a ajuda de vocês. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.